Antônio além de terapeuta Ayurveda, é massoterapeuta e aromaterapeuta. Ele é professor aqui na nossa pós-graduação Lato Sensu em Ayurveda, na pós aqui de Curitiba e de São Paulo, certo? Também ministra cursos por todo o Brasil pela ABRA, pela Associação Brasileira de Ayurveda, da qual ele é diretor. Além disso, o Antônio já estudou na Índia, no AVP, no Ayurveda Fármaco, que é parceiro aqui da Casa João de Barro e também parceiro da Associação Brasileira de Ayurveda. O professor Antônio, e terapeuta Antônio, ele também leciona massoterapia na Faculdade Inspirar, certo? E ainda, com tudo isso que ele faz, arranja tempo para, sim, ser terapeuta, aqui na Casa João de Barro, onde atende com massoterapia e terapia Ayurveda, certo? Atende aqui na casa e também atende online. Acabei de ver aqui que o Antônio ingressou. Antônio, você já está devidamente apresentado, né? Então, dando continuidade ao nosso tema, né? Terapias corporais para um corpo integral. Hoje, com o tema integração entre orientação alimentar e tratamentos corporais. Já está apresentado, Antônio, eu vou direto ao assunto. Primeira pergunta para você: como que é feita a orientação alimentar no Ayurveda? Olá, Adriano, bom dia. Bom dia! O convite para mais uma live. Então, a questão da alimentação, isso é bem importante. A alimentação é um ponto-chave para a nossa saúde, e o Ayurveda trata de uma forma particular, é diferente, vamos dizer, da ótica da nutrição tradicional. O Ayurveda não trabalha com a questão de caloria, proteína, carboidrato. Ele trabalha com as propriedades dos alimentos e leva muito em consideração o indivíduo, as características do indivíduo perante o Ayurveda. Então, em função disso, os alimentos são ajustados conforme, vamos dizer, a constituição daquela pessoa, e vai levar em conta também o momento que aquela pessoa está passando, a estação do ano, né? Então, tudo isso é colocado junto na prescrição para que a pessoa tenha a melhor alimentação adequada àquele momento da sua vida. Um outro ponto importante, que vai um pouco além dessa questão, está relacionado com a alimentação, mas vai um pouco além da questão do pura e simples qualidade dos alimentos. O Ayurveda considera muito a questão da digestão. Como está a digestão daquela pessoa? Então, a capacidade digestiva de um indivíduo, em determinado momento da vida dele, é determinante para a saúde dessa pessoa. Então, se tiver com uma boa digestão, e somado a isso, colocar os alimentos mais adequados, por exemplo, àquela fase da vida dela, estação do ano, realmente a gente faz uma prescrição de alimentação com a ótica do Ayurveda. Uhum. Muito bem. Quer dizer, fugindo da lógica de carboidrato e etc., a lógica do Ayurveda é outra. É a alimentação, o processo digestivo. Se você digere bem, você terá uma saúde melhor. Se você fizer um processo de digestão ruim, o que vai resultar? Né? Pode resultar em alguns malefícios para o corpo, desde dores até doenças, né? Então, as pessoas às vezes vêm procurar terapia corporal para fazer uma massoterapia. Massoterapia é uma terapia muito boa, mas vai trabalhar só a nível muscular, né? Qual seria a diferença, então, de você fazer uma terapia ayurvédica corporal, porque o Ayurveda não tem só a orientação alimentar, ele também tem algumas terapias corporais, né? Então, você que é professor de massoterapia também, né? Que também é uma boa terapia, mas diferencie para nós aqui um pouquinho como é que, então, é a terapia corporal Ayurveda que vai acabar casando com uma orientação alimentar também, e indo além, né? Daqui a pouco você fala mais além, mas diferencia um pouquinho para a gente isso. Sim. Eu só vou fazer um pequeno complemento com relação àquela questão da alimentação. Claro. Então, a capacidade digestiva da pessoa que está em consulta, nós vamos ver as qualidades dos alimentos, a época do ano principalmente, né? Muito importante. Daquele alimento. Então, e além desses itens, nós temos também prescrições ou recomendações para como se alimentar,
qual a melhor forma, os horários, por exemplo, incompatibilidades alimentares que nós não vimos, por exemplo, né, nas outras racionalidades, como, por exemplo, o Ayurveda recomenda que as frutas devem ser comidas em separado dos demais alimentos. E a gente tem por praxe misturar tudo no almoço, né? E comer muita fruta. Então, o Ayurveda tem algumas recomendações que, se a pessoa entender realmente o propósito, o terapeuta explicar bem para essa pessoa, a alimentação vai ficar muito melhor e com uma boa capacidade digestiva você vai ter o quê? Construir saúde. Você vai construir saúde e evitar doenças. Então, muitas das doenças estão em maus hábitos alimentares, somados a uma má escolha dos alimentos que a gente costuma ingerir. E mais um aspecto aqui que eu lembrei, Antônio, talvez você fale melhor do que eu. A questão do biotipo constitucional, né, do Ayurveda, que a gente tem a classificação básica do Pitta, Kapha e Vata, mas tem os subdoshas também, porque isso também influencia. Às vezes, uma comida que, para mim, é super saudável, para outra pessoa seja um veneno, né? Sim, exatamente. Então, essa questão da individualidade durante a consulta que é muito importante. Então, nós vamos trabalhar por médias da população, nós vamos entender o indivíduo, né? O indivíduo, e aí sim eu vou conseguir fazer uma boa prescrição. E como você falou, a gente vai trabalhar com as 3 constituições básicas do Ayurveda, que é Vata, Pitta e Kapha. Então, por exemplo, alimentos que são bons para uma pessoa de constituição Vata podem não ser tão adequados para uma pessoa de constituição Pitta, porque Pitta tem mais o calor e o Vata tem mais o frio. Então, alimentos que aquecem são bons para Vata, alimentos que são mais refrescantes são mais indicados para Pitta. Mas, claro, a gente vai ter que entender, inclusive, o momento daquela pessoa. Eu posso ser uma pessoa Vata, mas eu posso estar com um problema de agravamento de Pitta numa época da minha vida. Então, tudo isso a gente vai levar em consideração na abordagem da prescrição de alimentação do Ayurveda. De alimentação, né? Caiu aqui o sinal do Antônio. Voltou agora. Essa prescrição de alimentação é muito importante. A gente, aqui na Casa de Barro, toma muito cuidado, né, Antônio, para não fazer receita de bolo. Eu observo que muitas pessoas que são interessadas em Ayurveda e estudaram Ayurveda acabam fazendo publicações na internet com receitas de bolo, entre aspas, dizendo o que faz bem e o que faz mal. E a gente aqui na Casa de Barro, o Antônio também, né, temos essa preocupação de dizer assim, olha, gente, a gente precisa compreender o Ayurveda, então ou a gente estuda Ayurveda ou vai para um terapeuta que possa fazer essa orientação alimentar de maneira individualizada, como falou o Antônio, considerando a constituição da pessoa e o momento de vida que ela está. Porque às vezes eu tenho uma constituição, como o Antônio falou, mas estou num momento que está gerando outro tipo de agravamento. E aí, né, o casamento entre essa orientação alimentar e algumas possíveis intervenções de terapias corporais, como é que a gente entende isso, para quem não conhece o Ayurveda, como é que a gente faz esse casamento em estar mexendo na alimentação e estar indicando terapias corporais que não são massoterapia. Aí, a gente poder explicar para o público que não entende ainda o Ayurveda, né? Ninguém nasceu sabendo. Como é que a gente pode explicar? As terapias corporais, que normalmente são conhecidas por massagens, né? O Ayurveda tem uma gama muito grande de técnicas, né? Então, desde técnicas que usam óleos vegetais, técnicas que usam pós-medicinais. Então, nós temos várias possibilidades. Técnicas que não envolvem movimentos manuais, como, por exemplo, os bastes externos, que são pequenas piscinas que nós construímos com uma proteção de massa de pão em volta de uma parte do corpo, por exemplo, da lombar, da cervical. Então, a terapia corporal do Ayurveda, por exemplo, em muitos casos, ajuda até em questões alimentares, porque muitas das terapias, realmente o grande benefício é para pacificar a mente. Então, deixar a mente mais em equilíbrio. A gente sabe que muitos distúrbios alimentares são gerados por estresse, por condições psicológicas adversas. A pessoa não está se sentindo bem. Então, nós temos a famosa fome emocional, ou a pessoa que não consegue manter o foco. O Ayurveda pode ajudar muito nessa questão com as terapias corporais, porque o grande efeito é a das substâncias que aplicamos no corpo do paciente. Então, por exemplo, o óleo medicinal, numa massagem de óleos que é chamada de Abhyanga,
ele não é para facilitar necessariamente os movimentos do massoterapeuta com as mãos sobre o corpo do paciente, e sim de utilizarmos as propriedades medicinais dos óleos para atuarmos no corpo e na mente do paciente. Então, por exemplo, a massagem com óleos, que é muito conhecida, a Bianga, não é uma massagem relaxante, necessariamente. Claro, ela vai provocar o relaxamento, ela vai provocar bem-estar, mas a ideia é atuar sobre a mente e o corpo de uma forma integrada. Outras técnicas, por exemplo, com pós, são técnicas para reduzir. Então, nós podemos, em alguns casos, usar pós-medicinais, fazer massagens com pós, massagens até com sal. Nós podemos, daí, mudar as técnicas, né? Usar técnicas com trouxinhas de plantas medicinais chamadas pindas. Então, nós temos uma gama de técnicas nas terapias corporais do Ayurveda que ajudam a equilibrar o corpo e a mente. E sabemos que um corpo equilibrado, né, ele vai fazer o quê? A própria vai repercutir principalmente na alimentação. A pessoa vai ter uma melhor condição de escolher melhor seus alimentos, tendo uma mente mais equilibrada e tranquila. Isso a minha prática já demonstra que muitas das vezes as pessoas emagrecem não necessariamente porque fizeram uma dieta rígida, e sim porque ajustaram seus hábitos alimentares, escolheram bem os seus alimentos e fizeram algumas técnicas corporais que as ajudaram no momento de dificuldade a voltar ao equilíbrio mental, principalmente físico. Né? Então isso tudo colabora para uma questão alimentar de uma forma mais ampla. Que legal, Antônio. Quer dizer, eu acho importante nós compartilharmos isso com o pessoal que está na live, né? Porque a ideia é falar sobre as terapias para um corpo integral. Então, quando você traz o Ayurveda, que é essa sabedoria milenar, né? Vou fazer alguns grifos na fala do Antônio. Não é só um corpo recebendo uma terapia corporal, é também o que está entrando dentro do sistema digestivo, a forma como está entrando, o que eu estou escolhendo, e aí entram os aspectos emocionais e os meus pensamentos, e todo esse tratamento integral aí, que tipos de alimentos vão ajudar a acalmar os meus pensamentos, os meus sentimentos, não é só digestão física, é digestão emocional, onde tudo vai se falando num sistema de terapêutico integrado. O óleo que vai ser aplicado, talvez ele esteja com alguma erva que esteja adequada para o meu momento de vida, ou não é adequado ao óleo, eu preciso usar um pó que vai reduzir, ou que vai estimular determinadas questões físicas, mentais e emocionais. Então, é uma leitura muito complexa do Ayurveda, que por isso que a gente frisa aqui na Casa João de Barro, né? Terapias para um corpo integral. O ser humano não é nem corpo só físico, né? Mente, corpo e espírito. Muito mais profundo. Não estava no nosso roteiro, Antônio, mas eu quero te pegar aqui no contrapé, né, que você falou assim do emagrecimento, né, com uma questão que o Ayurveda pode estar auxiliando. Para ficar mais concreto para as pessoas que estão nos acompanhando na live, que tipo de outras questões assim você tem acompanhado ou já acompanhou no Ayurveda, além da ideia do emagrecimento? O que as pessoas buscam dentro de uma terapia Ayurveda contigo? Sim. Então, na minha prática aí de atendimento, o que eu vejo mais realmente as pessoas tem duas buscas assim muito que ocorrem com muita frequência. A primeira, conhecer o Ayurveda. Então, as pessoas hoje nós temos uma disseminação muito maior de conhecimento do Ayurveda, está muito mais na mídia, né? Então as pessoas vêm tentar entender o que é o Ayurveda e como que isso pode ser aplicado na vida dela. Então isso é bem importante. Outra questão é quando a pessoa acha que está em desequilíbrio, um desequilíbrio que ela não está se sentindo bem com a condição atual dela, seja física ou mental, e não encontra, às vezes, resposta nas outras racionalidades. Então, por exemplo, ela não quer tomar um tarja preta para equilibrar a mente, ou ela está passando por um período de dificuldade com alguma dor crônica. O Ayurveda não vai propor necessariamente a cura, porque isso é uma palavra muito difícil da gente usar, mas ela pode ajudar o quê? Redução dos sintomas, desenvolvimento de um bem-estar maior e devolvendo à pessoa uma outra visão de autoconsciência, né? Então, uma consciência corporal maior, a importância da pessoa realmente mudar alguns aspectos na vida dela e como isso vai refletir em qualidade de vida.
Então, o terapeuta Ayurveda não vai só propor um tratamento, ele vai passar alguns insights para o paciente, para que ele reveja questões do seu cotidiano, principalmente relacionadas com o estilo de vida, e com pequenas mudanças de estilo de vida, ela vai trazer o quê? Um bem-estar duradouro, redução de sintomas de outras doenças. Então, o Ayurveda pode trabalhar nessa seara sem problemas. O que a gente não gosta é que às vezes as pessoas vão em busca de uma cura mágica. Isso não existe, né? Se alguém entende isso, é completamente errado. Tanto a Casa João de Barro quanto eu atuando aí, a ideia é a gente trabalhar com uma prática integrativa e complementar de saúde e complementar outros tratamentos, ou passar um outro aspecto, uma outra visão da pessoa com relação aos seus autocuidados, então, ao seu dia a dia, a forma como se alimenta. Então, nesse contexto, a Ayurveda pode ajudar em muitos casos. Então, desde dores crônicas ou já doenças degenerativas instaladas, não com a cura, mas a redução de sintomas, melhoria de qualidade de vida. É claro que alguns pacientes, vindos da nossa racionalidade, da nossa forma de tratar de saúde, acabam tendo uma certa dificuldade nos primeiros passos, mas a função do terapeuta é apoiar as pessoas e viabilizar essas mudanças, porque a gente ainda está muito vinculado a uma consulta, um remédio ou uma cirurgia. Uhum. E quando o terapeuta te devolve, não, você tem que mudar alguma coisa na sua vida para até reduzir o consumo de medicamentos ou de outras técnicas, a pessoa fica às vezes um pouco surpresa. Uhum. Mas quando ela entende a racionalidade e ela adota algumas das recomendações, ela tem boas transformações e com certeza eu posso afirmar melhor qualidade de vida. Vou trazer 2 casos reais para ajudar na sua explicação. Meu pai, né, tem Parkinson e já tem algum tempo que faz consultas e tratamento com o Antônio Lacerda, e ele percebe claramente, quando ele segue as orientações do Antônio e faz a terapia corporal tem um efeito fantástico no meu pai. É uma das poucas coisas que meu pai conseguiu fazer, que ele chega a parar o tremor quando ele faz a terapia. Ele dá uma acalmada profunda, né, que faz a diferença no decorrer da semana dele, né? Claro, ele não deixou de fazer o tratamento convencional, com medicamentos, ele tem um médico dele, mas a terapia complementar do Ayurveda ajuda na qualidade de vida do meu pai de sobremaneira. A minha mãe também, agora, depois meu pai e minha mãe vão me matar de ficar falando deles aqui, mas assim, a minha mãe, que tem alguns problemas de dores articulares, trata com reumatologista, mas também segue orientações do Ayurveda, de alimentação, alguns fitoterápicos que foram indicados para ela, né? Não vou citar fitoterápico aqui para não induzir pessoas a ficarem fazendo automedicação, né, Antônio? Mas eu posso dizer que eu vi uma diferença de qualidade de vida da minha mãe com a introdução de tratamentos corporais ayurvédicos e de indicação fitoterápica. Então, a gente pode ver que, né, existe uma melhora de qualidade de vida. Aliás, né, olhando aqui para o nosso roteiro, eu tenho mais 2 perguntas aqui para você que a gente conversou a respeito, né? O Ayurveda é uma ciência milenar surgida na Índia. Ela também acaba implicando em a gente pensar filosoficamente sobre a existência humana e a vida, e às vezes as pessoas vêm perguntar para a gente, né, se eu preciso virar um indiano, se dá para eu ser brasileiro, continuar com a minha vida aqui e seguir o Ayurveda, ou eu tenho que começar a usar sari, né, outras coisas assim. Fala um pouquinho da gente, até brincando aqui, exacerbando, né, mas fala um pouquinho disso para a gente. Dá para ser uma pessoa que segue o Ayurveda sem precisar virar um indiano? Claro, essa pergunta é bem adequada. As pessoas às vezes acham, inclusive, que tem conotações religiosas. Isso é bem interessante. Então, a pessoa não vai precisar necessariamente entoar mantras ou mudar a sua prática religiosa. Ela pode continuar. Eu atendo muitos evangélicos, católicos, ubandistas, espiritualistas, todas as correntes religiosas, as crenças, sem problema algum e sem ter que alterar qualquer perspectiva sobre esse assunto. Agora, o que é importante é o seguinte: o Ayurveda, ele privilegia os alimentos do local que a pessoa vive, do local onde ela vive. Então, as comidas tradicionais brasileiras são muito adequadas
o arroz, o feijão, os legumes. Não precisa aprender receita indiana. Não precisa fazer nenhuma receita indiana, inclusive. Agora, claro, a gente recomenda sempre o uso de condimentos, mas todos nós já usamos os condimentos. O cominho, a pimenta do reino, né, o gengibre, o açafrão da terra. Muita gente não usa os condimentos, como até, por exemplo, nós podemos saber no Nordeste, por exemplo, é muito quente. Então, a nossa capacidade digestiva diminui. E no Nordeste é muito comum o uso de maior quantidade de picantes, das pimentas. Isso é muito adequado, porque esses picantes estimulam a digestão, estimulam a nossa capacidade digestiva. Então, vejo, naturalmente, um hábito de se consumir mais pimenta no Nordeste está completamente adequado e alinhado com a Ayurveda. Aqui no Sul, por exemplo, no frio, agora que já nem temos tantos frios, mas nos dias mais frios, a gente sente que tem mais fome. Então, no Ayurveda, para uma pessoa saudável, ela vai sentir mais fome mesmo no inverno e vai conseguir comer uma maior quantidade de alimentos. Então, tudo que nós fazemos hoje aqui é adequado, claro. E as boas práticas são universais, né? Como, por exemplo, não exagerar na quantidade de alimentos, etc. Então, mas voltando ao Ayurveda, o Ayurveda vai apregoar o quê? O uso dos alimentos disponíveis na tua região. A gente sabe que isso é um pouco complicado com a globalização, porque hoje a gente come frutas de todos os países do mundo, tem uma ampla diversidade. Mas os alimentos que as nossas vós utilizavam são plenamente adequados à nossa nutrição. Então, se corretamente usados, vão fazer bem para nós do mesmo. Então, a Ayurveda, ele valoriza muito as questões da cultura local, dos alimentos, dos medicamentos disponíveis em cada região. Isso se tratando de fitoterapia, né? Então, as plantas medicinais, eu fiquei muito assim, feliz de estudar a Ayurveda, porque a minha mãe tinha no quintal muitas plantas medicinais. A gente se tratava com muitas chás. Sim, chás de plantas medicinais, claro. era muito comum. E o Ayurveda me trouxe tudo isso de volta. Então eu fiquei muito feliz. Hoje eu tenho de novo no quintal plantas medicinais. Então Na verdade, você ampliou a tua perspectiva sobre o Ayurveda, os sabores, as outras orientações do Ayurveda, mas olhando para o bioma brasileiro. Não precisa trazer alguma coisa da Índia, né? Não necessariamente. Não precisa comer nenhum alimento que só tem na Índia. Você pode fazer uso da tua alimentação completamente aqui adequada ao nosso país. Então, claro, tem alimentos que a gente sabe que em quantidade ou dependendo da combinação não são adequados. Esse vai ser a função do terapeuta, só fazer esses ajustes nas recomendações alimentares para os alimentos disponíveis na região que a pessoa mora, né? Correto. Muito bem, Antônio. Então, assim, para fechar a nossa conversa aqui, vamos falar um pouquinho sobre a ideia de o Ayurveda ser uma prática integrativa complementar. Esse é um conceito que já tem algum tempo. Nos Estados Unidos já está mais disseminado do que no Brasil. No Brasil, a gente vê que o Sistema Único de Saúde também começou a reconhecer algumas práticas integrativas complementares. O Ayurveda está dentro dessa lista de práticas integrativas complementares reconhecidas pelo Ministério da Saúde, pelo Sistema Único de Saúde, embora ainda seja muito desconhecida da população em geral, né? Mas por que o Ayurveda, então, ele acaba integrando esse rol como uma prática integrativa complementar? Ótima questão. É assim, perante a Organização Mundial de Saúde, o Ayurveda já é reconhecido como uma medicina tradicional. Aqui no Brasil, nós temos o guarda-chuva das práticas integrativas e complementares de saúde. E o Ayurveda faz parte desse rol dessas terapias, assim como o Reiki, né, a aromaterapia, etc. Nós temos várias técnicas que já são disponíveis, inclusive em algumas unidades do SUS. Então, o Ayurveda, ele ganhou com isso uma credibilidade maior até perante a população, porque é uma prática complementar aceita no Brasil. O que significa uma prática complementar? Eu não vou entrar em conflito com a nossa medicina, que tem tantos recursos maravilhosos. Eu vou trabalhar em conjunto. Então, a ideia é complementar tratamentos. Então, por exemplo, eu pego um paciente que está fazendo uma quimioterapia, né, para um tratamento de câncer, que é um caso bem comum no consultório também. Eu não vou pedir para ele remover a quimioterapia. Eu vou fazer ajustes de alimentação, promover o uso de alguns fitoterápicos para melhorar a digestão, o bem-estar daquela pessoa, algumas práticas corporais também relacionadas com isso. E eu posso trabalhar
em conjunto com o tratamento dele para promover bem-estar. Então, a ideia não é o conflito, a ideia é juntar forças e, dentro dessas maravilhosas técnicas disponíveis nas PICs, sendo uma delas o Ayurveda, você amparar as pessoas em momentos de dificuldade. Então, nós temos um plano, né, Adriano, quem sabe futuramente alguma unidade de saúde, então, trabalhar com a João de Barro em concurso de pós-graduação e, quem sabe, no futuro a gente já trabalhar aqui em alguma unidade do SUS. Inclusive, em Brasília, eu conheço uma colega, né, que é terapeuta também e desenvolve um trabalho muito legal no SUS em Brasília. Olha que legal. Então, já tem unidades do SUS e isso dá o quê? Respalda a Ayurveda, que você não está fazendo uma técnica que é completamente sem eira nem beira, você está trabalhando por uma técnica que é reconhecida pelo Ministério da Saúde e pela OMS. Por todo mundo, a Ayurveda está tendo realmente uma explosão de crescimento. Nos Estados Unidos, o Ayurveda é muito forte. Sim, nós temos o Dr. David Frawley, né, que trouxeram muito forte o Ayurveda para o Ocidente. Na Alemanha, Suíça, Portugal, na França, nós temos muitas clínicas de Ayurveda, muitos profissionais do Ayurveda. Né? E na Índia, obviamente, mesmo na Índia, nem todo mundo faz uso do Ayurveda. Né? Então, mas o pessoal mais tradicional da Índia continua fazendo o uso do Ayurveda. Nós temos aí como a Ábara e o Casa João de Barro, a gente tem um vínculo com a escola do Kerala, né, com a EVP. Então, a gente sempre está em contato, principalmente com a fonte, mas a Índia tem feito um grande trabalho de disseminar o Ayurveda, mas, claro, um Ayurveda feito dentro das bases certas, usando os livros clássicos, né? Não é um Ayurveda de boutique, é um Ayurveda sério e que possa auxiliar as pessoas realmente terem benefícios para a sua saúde e num contexto geral de vida. Né? Com certeza, Antônio. Bom, nossa ideia é um bate-papo rápido, pode ter suscitado a curiosidade em muitas pessoas que ainda não conheçam a Ayurveda. Fica o convite, quem tiver alguma questão de saúde ou queira melhorar sua qualidade de vida, para fazer uma consulta com o Antônio Lacerda. Você vai achar ele no Instagram, Antônio Lacerda, ou no site da João de Barro tem o contato do Antônio, né? Quem tiver interesse em também conhecer e estudar o Ayurveda conosco, no nosso site tem informações. Fica o convite para você. Né? A gente tem as terapias integrais para um corpo integral aqui na Casa João de Barro. O Antônio, com certeza, vai ter o maior prazer em te orientar, te atender, se você tiver alguma questão. Certo? E nós seguimos o caminho aqui, acreditando nisso, nesse potencial de que essas alternativas mais próximas à natureza, com menos manipulação química, podem ajudar sobremaneira nessa busca da qualidade de vida, diminuir um pouquinho o excesso de medicação. Você veja quanta farmácia tem por aí, né? É muito, muito medicamento. A gente está com uma sociedade que precisa pensar em desenvolver saúde em vez de só tratar doenças. Muito obrigado, Antônio, pela sua participação. Se quiser dar um tchau aí pro pessoal, eu agradeço demais aí a sua disponibilidade. Eu gosto muito de colaborar com a João de Barro nesse trabalho de divulgação da Ayurveda. Você tem feito um ótimo trabalho, Adriano, junto com a sua Casa João de Barro. É um orgulho, uma honra participar desse teu projeto aí. E a gente estamos todos disponíveis. Se alguém quiser conversar comigo, pode ligar para João de Barro ou para mim, não tem problema, a gente sempre se comunica. E agradeço muito ao Adriano, sempre pelo dinamismo, hein, por estar sempre me apoiando e apoiando a questão do Ayurveda aqui em Curitiba e no Paraná. Principalmente a Casa João de Barro já tem sido um elemento de referência para o Ayurveda. Muito obrigado, Adriano. Valeu. E quem quiser se aprofundar nessa ideia das terapias para um corpo integral, perdeu as lives, elas estão no nosso Instagram. Semana passada eu conversei com a aromaterapeuta Cíntia Albuquerque. Na semana retrasada eu conversei com a massoterapeuta e terapeuta de terapias energéticas, a Kátia Caramelo. E semana que vem eu vou conversar com o Rafael, que atende como massoterapeuta e também é professor de Tai Chi, para nos falar um pouquinho sobre as medicinas orientais. Fica o convite para a semana que vem. Muito obrigado, Antônio. Um grande abraço para todo mundo. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.